agiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. A vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde se encontrava. Por esta abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados, a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Vou pegar minha cola aqui para eu não esquecer de nada. Esse evangelho me fez refletir 2 situações. A primeira coisa que a gente ouve aqui é que os evangelhos durante a semana são uma continuação, né, meus irmãos? E o de ontem foi a cura de um leproso, vocês lembram? E Jesus fala para aquele leproso: não fale nada para ninguém. Mas ele sai dali tão alegre, sai contando para todo mundo a grande graça que Jesus havia feito. E quando ele conta para as pessoas, onde Jesus estava, as pessoas procuravam ele. Então, as pessoas ouviram falar desse Jesus, ouviram falar da palavra dele e iam atrás de Jesus. Da mesma forma, hoje, nos nossos dias, a gente vem aqui por quê? Porque a gente quer ouvir a palavra. Algum dia na sua vida, alguém te ensinou quem era Jesus, ou pelo menos acendeu uma chamazinha de curiosidade dentro do seu coração e te fez ter essa vontade de estar aqui ouvindo a proclamação da palavra. Padre João Paulo, essa semana, em uma das suas homilias, falava que 2 coisas nos afastam do mal. Vocês estavam presentes? Vocês se lembram do que era? Uma das coisas era estar diante de Deus mediante a palavra, buscar a Deus mediante a palavra. Né? Então, a palavra de Deus, segundo a homilia que ele falava, ela tem o poder de provocar em nós, né, rebuliços, porque o demônio odeia a proclamação da palavra. Ele não suporta. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela nos faz pensar
e reconhecer os nossos pecados e buscar nos aproximar de Jesus, buscar essa cura interior por meio da palavra. Então, quando essas pessoas ouvem aquele leproso que saiu espalhando, né, a grande graça que ele tinha recebido da cura, elas ficam curiosas e vão atrás de Jesus. E vão atrás de Jesus aonde? No local onde Jesus proclamava a palavra. Jesus amava proclamar a palavra. Por quê? Porque a palavra é a revelação do reino dos céus para todos nós. Como é que nós conhecemos aquilo que vem depois? Conhecendo por meio da palavra. É a palavra que nos apresenta, né, essa graça. Então, Jesus estava ali em Cafarnaum e espalhou-se a notícia que ele estava em casa. E ali juntou uma multidão de pessoas. E era tanta gente que as pessoas não conseguiam se aproximar de Jesus, né? E Jesus, naquele local, de repente desce. Imaginem essa cena, fechem os olhos de vocês, imaginem essa cena. Jesus proclamando a palavra e, de repente, abre-se um buraco no lugar onde ele estava e desce ali uma cama. Imaginem a fé daquelas pessoas. 4 homens levam um amigo na presença de Jesus. Por quê? Porque eles veem em Jesus a grande chance de mudança de vida para aquele homem. A grande chance da cura interior e da cura física daquele homem. E Jesus vê a fé desse povo, né? E o que aquele povo antigamente acreditava? Que as doenças eram causadas por conta dos pecados. Não era assim que os judeus tinham a fé deles? Que toda pessoa que estava doente era por conta de algum pecado. Então, Jesus, no intuito de libertar a pessoa e curar a pessoa integralmente, qual a primeira coisa que Jesus fala para aquele homem? Vendo a fé daqueles amigos e daquele homem. Os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque Jesus quer mostrar para eles que ele quer curar o mal pela raiz. Ele cura o mal pela raiz. E aí, o que acontece quando Jesus faz isso? Os doutores da lei ficam indignados. Por quê? Porque até a vinda de Jesus como homem e Deus, né, o perdão dos pecados só era feito por quem? Só quem pode perdoar os pecados? Deus. Mas eles não enxergavam Jesus como Deus, somente como homem. E aí começam a dizer, este homem está blasfemando. Como ele pode perdoar pecados? Essa era a maior indignação deles, né? E para eles, Jesus era apenas um homem. E aí trazendo isso para os dias de hoje, né? Como é o nosso comportamento hoje? Hoje a igreja nos apresenta o sacramento da confissão. E quem é que tem o poder de nos absolver dos nossos pecados? É o padre. Aí a pergunta eu faço: será que hoje, através de onde que veio esse poder dos padres? Naquele domingo da Páscoa, Jesus manda o Espírito Santo dele sobre os discípulos e fala: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, estes serão perdoados. A quem vocês retiverem, eles serão retidos. Então, aqui começa o perdão dos pecados por meio da confissão. A partir daquele momento. E os sacerdotes têm essa missão, têm essa graça, né, esse poder de perdoar em nome de Deus. Não é o sacerdote. Mas aí a minha pergunta: como é que nós hoje nos comportamos? Será que a gente realmente, de fato, acredita que na confissão a gente recebe o perdão dos pecados? Quantas vezes a gente já não ouviu alguém dizer, ou nós mesmos, né? Eu me confesso junto de Deus mesmo. O padre é pecador quanto eu, ele não é melhor do que eu. Quantas vezes a gente já ouviu isso, principalmente questionando a nossa fé católica, né? Então,
essa é a primeira questão que a gente tem que pensar nesse evangelho. Jesus estabelece esse sacramento da confissão a partir do momento que ele dá o Espírito Santo para os discípulos e dá esse poder para eles. E nós recebemos o perdão dos nossos pecados por meio do sacramento da confissão. Então, busquemos essa grande graça, né? E a segunda coisa que a gente tem que refletir nessa palavra é sobre a fé. Então, falamos da proclamação da palavra, que provoca essa inquietação, que nos afasta do mal, que o Padre João Paulo já falava isso ontem ou anteontem, não sei. Falamos do perdão dos pecados, e a terceira coisa é o exemplo da fé daqueles 4 homens, que descem aquele paralítico ali no meio, acreditando, né? A primeira leitura fala também que as pessoas que ouviam a palavra, mas que não acreditam, não terão descanso. Então, não basta a gente ouvir a proclamação da palavra, a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar e agir conforme aquela palavra, né? E quando aqueles homens descem aquele paralítico ali, eles foram em busca da palavra e acreditaram que Jesus seria a grande chance de mudança na vida daquele homem. E por isso Jesus viu a fé deles. Jesus vê a fé de cada um que vem em busca da palavra dele. E por meio da sua fé, muitas vezes você é responsável pela conversão daquelas pessoas para quem você leva essa palavra. Quantas vezes nós somos motivo de atração de pessoas para Jesus, mas também nós podemos ser motivo de afastamento das pessoas de Jesus. Temos essa responsabilidade, né? Quantas são as pessoas que fazem o papel desses 4 homens na sua vida, ou que já fizeram? Mas chega um momento também que a gente tem que fazer esse papel de ser esses 4 homens, um desses 4 homens que sustentam os irmãos na fé. A nossa fé precisa amadurecer ao ponto da gente ser um desses 4 homens. E quem são esses 4 homens hoje na nossa vida? A primeira coisa é a gente pensar nos 4 evangelhos. Por quê? Porque os 4 evangelhos nos apresentam o quê? A palavra e a verdade de Jesus. Então, aqui fica um ensinamento para a gente. Nós temos que perseverar na busca do conhecimento da palavra, da intimidade com a palavra e da meditação da palavra, para que aconteça em nós aquilo que o Padre João Paulo falava ontem ou anteontem, né? Que a palavra provoca em nós o quê? O mal se agita dentro de nós e afasta de nós, porque o demônio não suporta a proclamação da palavra. E quando nós escutamos a palavra e nós meditamos essa palavra, ela provoca em nós essa busca pelo perdão dos nossos pecados, né? Então, eu convido vocês, nesse momento, a fecharem os seus olhos e pensar: eu tenho sido sustento na fé para alguém? Quem tem sido o meu sustento na fé? Eu tenho buscado alimentar essa palavra dentro de mim, ao ponto de me fortalecer e ser luz na vida das pessoas, assim como esses 4 homens foram na vida daquele paralítico? Peçamos ao Espírito Santo que nos dê essa graça, o dom de levar Jesus até os outros e não sermos motivo de afastamento das pessoas de Jesus. Que a gente, na nossa perseverança, da meditação da palavra, da vivência dessa palavra diariamente, nós possamos ser luz e, assim como aqueles 4 homens, nós possamos, né, apresentar aquelas pessoas que precisam
a fonte de vida, a fonte de cura interior e espiritual, que é Jesus para elas. Amém?